Irmãos, nós estamos esse ano na série Novo Testamento. E hoje nós começamos a série Gálatas e Efésios. Nós vamos falar hoje fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Pode se sentar em nome de Jesus. Depois a Letícia acha lá. Irmãos, eu falo para você o seguinte: evangelho sem discipulado não representa nada. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer uma palavra falando que evangelho sem discipulado não representa nada. O que é isso? A pessoa, ela vai para a igreja, ela começa a frequentar uma igreja, e imediatamente ela fala: eu sou evangélico. Está lá, a Letícia achou, ou glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse mês agora é Gálatas e Efésios. Então, nós vamos iniciar o mês agora, e eu trouxe hoje a mensagem de Gálatas, que eu acho que é a base do livro de Gálatas. Que o apóstolo Paulo começa a explicar para a gente o fruto do Espírito. Que não são frutos no plural, é um fruto só, com vários gominhos. Então você começa a falar, você se converte e fala assim: eu vou para a igreja. Vou começar a frequentar um culto, uma igreja. Lindo, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Porém, todo lugar que você for, toda igreja que você for, é muito importante que você tenha na igreja irmãos, irmãs, alguém que vai te discipular. Porque senão, você não vai saber nem o que você está fazendo lá. Nós temos que entender que nós temos que viver em comunhão. Então, o apóstolo Paulo ensina para a gente algumas coisas, que são 9 passos, diga comigo, 9 passos, que todo cristão precisa lutar para conquistar. Talvez você morra, você vai embora dessa terra sem um desses 9. Mas você está salvo. Então, nesse versículo, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, descrevendo as características produzidas na vida daqueles que têm o Espírito de Deus habitando nele. Então é simples. Para você conhecer a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não é ela falar em línguas, não é ela profetizar, não é ela pregar bem, porque tudo isso são dons que você pode ter e que Deus não revoga os dons. Então a pessoa pode ter um dom de orar e alguém ser curado, mas ela não ter o Espírito Santo. Ai, pastor Nelson, eita, isso aí é pesado, hein? É verdade, irmãos, porque Deus não revoga os dons. Balaão, ele era usado por Deus, e aí ele caiu fora da presença de Deus, mas o dom ainda estava nele. Deus já tinha se separado dele, mas o que acontece? Você não perde o dom, porque o dono da palavra é Deus, não é o Nelson, não é você. Então Deus faz tudo isso para a glória dele. Então, como você começa a conhecer alguém, um pastor, um homem, que é usado e cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito é um termo que se refere a qualidades ou virtudes que manifestam na vida dos crentes como resultado da presença, do trabalho do Espírito Santo. Por isso é que as pessoas não entendem. A pessoa sai do mundo e vem para a igreja numa situação. E a partir do momento que ela começa a ser ministrada, discipulada, ela começa a ser transformada. E quem transforma? O Espírito Santo. E ele usa homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo para transformar vidas.
Por isso é que é muito difícil ser pastor que faz a obra. Pregar é fácil. Pregar é fácil. Se você tem uma boa facilidade de comunicação, conhece a Bíblia, você consegue pregar. O difícil é discipular. O difícil é cuidar de vidas. O difícil é você cuidar de uma vida. E aí, às vezes você cuida de uma vida e a vida que você cuidou fala mal de você, critica você, te abandona. Ingratidão. Mas você tem que ter o quê? Cascudo para aguentar a ingratidão, porque faz parte da vida da gente. E você não pode existir. Então, você começa a ver as características, são um reflexo do caráter de Deus, demonstrando transformação interior na vida do crente. E aí você começa a falar, puxa vida, essa pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O caráter de Deus começa a ser demonstrado na vida dela. E aí você começa a falar, não, esse verdadeiramente é um seguidor de Cristo. Tem gente que chega, ele ouve a palavra, ele não ouve a palavra, e ele vai embora. Tem aquele que chega, ele ouve a palavra, ele aceita a palavra, ele acha bonita a palavra, mas ele não quer transformação, ele não quer que você se aproxime dele. É outra característica. Tem aquele que vem, ouve a palavra, ele acredita na palavra, ele crê na palavra, e o Espírito Santo convence ele que ele precisa mudar, e aí você vai trabalhar na vida daquela pessoa. E Deus vai transformando. E Paulo ele lista 9 características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio, ou temperança. Então essas virtudes, elas estão interrelacionadas. E essas virtudes, elas compõem um padrão de comportamento que se contrapõe às obras da carne. Então você vai entender. Existe a obra do Espírito e existe a obra da carne. O apóstolo Paulo chegou lá em Galácia e começou a falar com os Gálatas. Olha, da mesma maneira que ele falou em Corinto, ele falou para os Gálatas, porque ele conhecia a característica de cada região que ele ia. Eu quero que você entenda uma coisa: o fruto do Espírito, você nunca vai conseguir produzir com esforço humano. Eu e você, nós não vamos conseguir produzir diferença na nossa vida por nós mesmos. Nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo. A única coisa que faz com que a gente mude é nós sermos humildes e recebermos de Deus a resposta para a nossa arrogância e começamos a ser transformados. A humildade, da humildade provém a honra. Quando você começa a ser humilde e entender, olha, eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso dessas 9 características de Gálatas 5:22. Aí Deus começa a mudar em você. Como Deus me mudou. E ainda estou em transformação. Então, quando os crentes se rendem e confiam no Espírito de Deus, Ele age em seu coração, transformando gradualmente. Ninguém muda do dia para a noite. Esquece isso aí, viu? Vai mudar. Demora 10 anos, 20 anos. Ninguém muda do dia para a noite. Porque aí você vai ter que ser transformado à semelhança de Cristo e manifestando as virtudes de Deus. Então, Gálatas 5:22 é um lembrete importante de que os verdadeiros seguidores de Jesus têm um padrão de vida caracterizado pelo fruto do Espírito. Então, você fala assim, a pessoa fala assim, eu sigo a Jesus. Então, o que acontece? Quando você fala, eu sigo a Jesus,
Na prática, você precisa dar um sinal de característica de Gálatas 5:22. Alguma característica sua começa a aparecer. Você começa a mostrar algumas características e nós vamos falar. Aqui foi a introdução da palavra. Nós vamos falar agora as qualidades que dá evidência tangível da obra do Espírito Santo. O que é tangível? Algo que você toca. Você fala assim, não, peraí. Nossa, eu conheci esse irmão dessa maneira. Eu lembro do pastor Jota. O pastor Jota, lá no Rio de Janeiro, ele soltando pipa lá. Cadê o Bruninho? Eu nunca fui bom de pipa, eu não gosto de pipa. Mas o pastor Jota soltando pipa lá, ele ralou um cara. Ralou é cortar, né? Cortou o cara. O cara falou assim, Jotinha, o negócio é o seguinte, quando eu te ver, eu vou te matar. O cara era do morro. O Jotinha falou, que é isso? Perdeu, Jota, você me cortou, eu vou te matar. Aí, o Jota foi para Santa Catarina, ele foi meu pastor. E ele teve que voltar para o Rio de Janeiro depois de muitos anos. Ele entrou no metrô, lá no Rio, quem ele viu? O cara. Ele falou, estou morto. Já homem feito, o rapaz também homem feito. O cara chegou para ele e falou assim, você é o Jotinha? Ele falou, eu? Jotinha? Eu? Quem é Jotinha? Não, você é Jota, você é Jota. Lembra que você me cortou? Lembra? Ele falou, eu estou lembrado. Você é o fulano? Ele falou, sou eu mesmo. Lembra que eu te prometi naquela época? Eu não estou lembrado, não. O Jota falou, então e agora? Aí ele falou, paz do Senhor, pastor Jota. Ele falou, o que é isso? Me converti, estou na igreja. Ele falou, aleluia, aleluia. Então, quantas pessoas você conhece, que te conheceu lá na época que você estava lá do outro lado do Jordão? E fala assim, eita, mas hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa em Jesus. Então, vamos interpretar os versículos 22 de Gálatas 5. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é. Diga comigo, o fruto do Espírito é. Então significa singular. Não são frutos do Espírito. O fruto do Espírito, ele é singular. Existe uma sequência de 9 gominhos, mas que todos eles estão entrelaçados. Então, nessa primeira parte, Paulo contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne. Ele menciona anteriormente, nós não vamos falar sobre a obra da carne, mas ele menciona no capítulo, ele apresenta as virtudes produzidas na vida dos crentes pelo Espírito Santo, como um resultado de transformação interior causada pela presença do Espírito Santo e pelas obras do Espírito Santo. Tem coisas que você hoje suporta, que lá no passado, antes de você conhecer o Espírito Santo, você não suportaria. Existe uma coisa, antes de você conhecer e você ser discipulado e ministrado, porque tem pessoas na igreja que ainda estão nas obras da carne, mas ele está em processo de aprendizado. Primeira coisa, amor, diga comigo, amor. Lembra das Camilinha falando do amor? Amor é a primeira e mais destacada característica do fruto do Espírito. Esse amor que Jesus fala, que Deus fala, que Paulo fala, não é apenas emoção, mas um amor altruísta e incondicional. E o próprio Deus, ele se manifesta na tua vida quando você mostra esse amor. Ontem eu estava indo com o Thor, meu fiel escudeiro, e lá veio uma velhinha, uma senhora bem de idade. E aí, irmãos, ela não conseguia amarrar o cadarço do sapato dela, mas bem velhinha mesmo. Eu falei para ela, a senhora quer que eu amarre o sapato da senhora? Ela falou, hã? Eu falei, a senhora quer que eu amarre? Eu amarro. Ela falou assim, de onde você veio, hein? Eu falei, eu estou por aí, na parada, né?
Ela falou, nossa filho, nunca vi isso, é muito bom ainda ter gente que se preocupa. E ela enfiou o cadarço para dentro e falou, não precisa não, mas que você continue assim, que você continue fazendo isso. O que acontece? Amor é muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Jesus Cristo nos amou primeiro, porque nós não teríamos capacidade de amá-lo. Então Ele nos amou primeiro. O que é amor? Amor é você se entregar por alguém. Amor, verdadeiramente, é você entender que a obra do Espírito Santo na tua vida, nessa terra, é demonstrada através do amor. Mas o amor não é só falar sim. Porque quando você começa a falar muito sim para um monte de gente, aí você começa a entrar no campo da hipocrisia. O amor é você conhecer a palavra de Deus, é você ter um posicionamento diante de Deus. O amor é você entender os olhos do outro. Porque a nossa tendência da carne é só entender os nossos olhos. É só a gente entender o que nós somos. É difícil você entender o que o outro passa. O amor, ele tira um coração egoísta. O que é o coração egoísta? O egoísta, ele só vê ele. Ele não consegue ver o outro. O egoísta, ele vai te julgar. Você pode errar? É claro que pode errar. Você erra? É claro que você erra. Mas o que é o amor? O amor é, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Porque eu não sou perfeito, você também não é, então nós temos que suportar uns aos outros. E o amor é você entender, olha, o irmão está com uma fraqueza tal. Não é para você afundar ele na fraqueza dele, é para você falar, olha, o amor de Jesus te resgatou. E eu não vou te julgar, mas eu vou trazer você para a presença de Deus. Eu vou ministrar na tua vida, eu vou guardar você no meu coração e eu vou orar por você. E aí, depois do amor vem a alegria. A alegria, ela é uma virtude que transcende as circunstâncias externas. É uma alegria, é uma satisfação, um contentamento profundo que você encontra em Deus. Você não vai conseguir encontrar alegria no dinheiro. Você não vai conseguir encontrar alegria em nada que não seja na presença de Deus. Porque tudo que você faz, se você não fizer na presença de Deus, você não vai estar alegre. Você pode ter tudo, mas você não vai ter alegria. Porque independente das situações difíceis que você possa enfrentar, você acabou de cantar um hino falando que Deus, Ele conhece você e que Ele vai estar com você e que Ele vai te guardar. Tem muitas pessoas que cantam louvores, mas não vivem o que cantam. É fácil cantar, irmãos, quer dizer, cantar bem a turma aí, eu não. Mas eu digo, é fácil você falar a letra da música. Difícil é você viver o que a letra da música diz. Quando a letra da música verdadeiramente está na teologia cristocêntrica. Porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. E às vezes você não consegue dar um sorriso por irmão, você não consegue ter alegria por causa de um probleminha. Aí Deus fala, olha, eu vou continuar te provando. Tem muitas pessoas que começam bem, mas na caminhada começam o quê? A pedir para o Senhor, Senhor, eu quero mais prova. Por quê? Enquanto você não for aprovado, Deus vai te provando. Você quer ser aprovado? Começa a ser humilde, começa a ter amor, começa a amar as pessoas, começa a colocar o outro na frente de detrimento de você. É fácil isso? Sobrou aquela mistura lá, fica um olhando para a cara do outro. Opa, aquele bifão. Opa, fica ali, né, olhando, né? Aí o cara vai lá e eu conheço, já vi um caso desse aí. Vai lá e pô. Pô, meu irmão, dá essa misturinha para nós aí. O que é o amor? Olha, eu te dou honra, fica para você.
Ó, irmãos, isso é prova, viu? Quando você faz isso, Deus derrama bênção sobre a tua vida. Porque ele fala assim, ele e ela preferiu a honra da outra pessoa do que para ele. Eu estava no avião, sul-africano, eu estava indo para Johannesburgo. Aí eu sentei num lugar lá, fui num lugar lá, tinha um casal no meu lugar. Casal. Aí eu falei com ele, Tiago, ele fez de conta que não entendeu o que eu falei. Eu não sabia se ele é brasileiro, Aí eu falei em 3 idiomas. Aí não entendeu. Aí eu chamei a aeromoça e falei, olha, o casal está aqui, esse lugar aqui. Eu que deveria estar sentado aí, mas eles não querem sair. Aí a aeromoça falou com eles, e eles simplesmente não quiseram sair. Ela falou para mim assim, senhor Nelson, me siga. Eu falei, perfeitamente. Vamos para a primeira classe. Aí eu falei para o cara, muito obrigado. Não foi bem a primeira classe, foi a classe executiva. Eu subi a escadinha do avião, nunca tinha subido a escadinha do avião. Subi, ela falou, pode escolher o lugar que você quiser aqui. Eu falei, perfeitamente. Eles não quiseram sair do lugar que era por direito meu. Eu não briguei com eles. Eu falei, tá bom, só chamei a aeromoça. Ela me levou para um lugar melhor. E se eu tivesse feito escândalo lá? Então, às vezes, tem coisas na tua vida que são provas. Que Deus vai só olhando. Eu vou colocar uma prova na vida dele. Eu vou colocar um caminho na vida dele. Mas você tem que estar sempre alegre. Alegre. Às vezes é difícil, irmãos. Não estou falando que é fácil, tá? Mas eu estou falando que fruto do Espírito começa com o amor, vai para a alegria, depois, presta atenção que é um caminho, você vai encontrar a paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A paz se refere à tranquilidade interior e à harmonia com Deus. Presta atenção. Se você verdadeiramente crê em Deus, se você está em harmonia com Deus, não se preocupe. A paz do Senhor, Deus dá uma paz que o mundo não pode dar. O que é a paz? A paz é uma ausência de conflitos e perturbações emocionais. Porque você descansa na soberania de Deus. Você consegue fazer isso? Descansar na soberania de Deus? É fácil? Digo novamente, não é fácil. Mas nós temos que descansar na soberania de Deus. Deus é tem aquela música, que Deus é soberano. Deus, olha lá. És soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Aí, você entende, olha, Deus é soberano. Ele é soberano na tua vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é a sua situação hoje. O que eu sei é que Deus é soberano na tua vida. Ele transforma, Ele muda, Ele opera milagres, Ele opera sinais, Ele opera maravilhas. Você começa com o amor, aí você vai para a alegria, você vai para a paz, e aí começa a ficar mais difícil. Longanimidade. Longanimidade, também conhecida como paciência. Oh, coisa difícil é ter paciência. Quem já foi em repartição pública aqui? Paciência. Capacidade de suportar a adversidade. Eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência. O Lucas que fala. Pegar fila, eu fico... Mas Deus vai trabalhando. Você vai ali, melhorando aos pouquinhos. Paciência,
suportar a adversidade. E o mais difícil, você suportar o defeito dos outros. Aleluia, igreja. Aleluia. Suportar o defeito dos outros sem perder a calma. Irmãos, eu estou fazendo negócio com uma pessoa e ele não consegue compreender as coisas. Eu fico com a pastora. Aí ele me liga. Ô Nelson, eu falei, irmão, leia aí. Você está vendo que tem um negócio chamado vírgula? Ele, vírgula? Eu falei, vírgula significa, tem uma conversa, a vírgula pausa para outra história. Ah, entendi. Quem é gestor de empresa, de negócio? Eu estou vendo uma gestoria ali. Ó. Você tem que ter uma paciência. Professor, paciência. O cara fala, eu canto demais, professor Tiago Rosa. Aí ele, dá um ré maior aí. Vamos lá no carro que eu dou a ré. Ainda acha que canta. E aí, não, tem muita gente que é assim, que ele quer ser o conselheiro de Deus. E aí você vai, não, está errado. Mas, então assim, paciência, o que é? Tolerância à fraqueza humana. Porque você, às vezes, você tem um QI acima. Você tem uma inteligência superior. E às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela não é tão capaz, né? Capaz. E aí você está vendo lá na frente. E a pessoa ainda nem entrou no ônibus ainda. Você está no ônibus a 1000 por hora. A pessoa, como é que pega o ônibus aqui, nesse negócio? Por quê? Mas é o jeito da pessoa, é o estilo dela. Então você tem que ter o quê? Paciência. Marido e mulher. A pastora Lu fala, pega o negócio da geladeira. Eu não consigo enxergar nem a geladeira, quanto menos o negócio. Aí, pior é quando você enxerga a geladeira. Abre a geladeira. Ela não está aqui não. Ela está debaixo do iogurte do número. Tem um rastreio. Sabe? Eu falei, está aqui mesmo, está aqui o negócio. E aí ela tem que ter paciência comigo. Tem coisas que eu tenho facilidade, tem coisas que ela tem facilidade. Entenda, nós somos diferentes. O que eu tenho de dificuldade, a outra pessoa tem fortaleza. Então, qual que é a nossa dificuldade? Tolerar o irmão. O gestor contrata uma pessoa para trabalhar lá. Para arrumar um emprego, o cara fala tudo. Fala japonês, chinês. Tem pós-graduação em música. Aí começa a trabalhar. Aí você começa a ver. O cara chega na entrevista com o braço desse tamanho assim, ó. Né, Evelyn? Aí, conforme entra no trabalho, registra na carteira, o bracinho começa a diminuir. Aí ele chega assim segunda-feira. Oi, tudo bem? Eu não consigo nem teclar. Agora, para conseguir um emprego, o braço é desse tamanho. Mas agora já estou na CLT mesmo, já estou registrado aqui. O bracinho diminui, é um processo. Vamos trabalhar? Trabalhar para quê? E aí você tem que ter paciência. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, o que eu quero dizer? Paciência, cada pessoa tem um lugar onde Deus vai trabalhar com paciência. Às vezes é com o filho, às vezes é com a mulher, às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe. Às vezes é com o pastor, às vezes é com o tecladista, às vezes é com o pessoal do som. Né, Letícia? Né, Gustavo? Né, Igor? Danilo até se escondeu atrás do computador. Brincadeira. Você tem que ter paciência, tranquilidade, paz. E aí, por exemplo, Deus me trabalha muito isso aí. Que é onde Deus tem muito para trabalhar na minha vida. Aí, diga comigo, amor, alegria, paz, paciência. Agora, benignidade. Benignidade refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros, mostrando compaixão e demonstrando atos de bondade e generosidade. Isso eu tenho. Então, eu conheço, me conheço, sei o que eu tenho ali. Quem precisa. A Vanessa mandou para mim um negócio de pastor lá. Coloca água lá. Então, ó, benignidade, bondade, gentileza. Tem gente que não consegue ser gentil. Não tem jeito, ela não consegue ter gentileza.
Eu nasci bruto, vou morrer bruto. Até ele achar um mais bruto. Porque todo louco que se acha louco, chega o dia que ele acha um mais louco. Aí ele fica gentil. Desculpa aí. Então a gentileza, ela é muito importante na nossa vida. A bondade para com os outros. Tem pessoas que às vezes têm bondade fora, mas em casa ele não tem. Lá fora todo mundo fala, nossa, esse cara é gente nota 1000, nota 10, hein? Só que em casa o filho não quer ver, a mãe não quer ver, o pai não quer ver, ninguém quer ver. O que a gente, na igreja, às vezes a pessoa mostra uma bondade. Diz a história de um presbítero que morreu, vou contar. O presbítero morreu, foi para o enterro do presbítero. Chegou lá e o pastor começou a falar, esse presbítero é uma bênção. Um homem de Deus maravilhoso, bondoso. Uma pessoa sensacional. Aí o filho falou para a mãe, mãe, não estamos no enterro errado, não? Porque o filho conhecia o pai. Então na igreja ele podia ser bondoso, maravilhoso, mas em casa não. Então tem pessoas que têm um aspecto de cada ambiente que ela está, ela é de uma maneira. Deus quer que você seja igual em todos os lugares que você vai. Na igreja, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você for. Eles vão conhecer você de que maneira? Então a bondade, a gentileza, tem que fazer parte, compaixão. Irmãos, você conhece a pessoa que tem compaixão e bondade? Pelos pequenos detalhes. Não são grandes detalhes. Você vai conhecer no trânsito. Você vai conhecer no elevador. Você vai conhecer a pessoa e Deus vai te conhecer nos pequenos detalhes. Benignidade é muito importante para a nossa vida. Quando você diz, eu sou cristão, você é discipulado a ter bondade e benignidade. Jesus não quis despedir o povo com fome, porque ele tinha bondade, ele tinha benignidade. Jesus falou, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, vamos alimentar o povo, porque ele é bom. Então essa característica de Jesus tem que vir para nós, bondade, benignidade e generosidade. E a bondade, ela envolve agir com integridade e fazer bem aos outros, buscando benefício e ajuda daqueles ao nosso redor. Irmãos, quem está ao meu redor eu quero ajudar. Se você não tem generosidade, bondade, amor, por quem está do teu lado, você vai ter por quem? Diz aí. Eu como pastor, eu vejo situações e cenas que eu falo, isso eu posso resolver, vou resolver. Isso chama-se bondade, benignidade, amor. Então é um pacote de coisas que você vai vendo. Se você vê uma pessoa numa situação difícil e não tocar em você, e você tendo condição de ajudar, você começa a reavaliar a tua visão com Deus. A bondade é agir. Não é falar, eu vou orar por você, eu estou com fome, eu vou orar por você. Não é bondade. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é besteira. Quando a pessoa está com fome, ela quer comer. Não adianta você demonstrar bondade. A bondade é algo que você tem que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Uma coisa é benignidade, é uma disposição de gentileza, mostrando compaixão. Outra coisa é a bondade, é quando você age ao teu redor. O que é agir? Agir é realizar, é fazer. É trabalhar a favor. Diga comigo, amor, alegria,
paz, benignidade, bondade. Agora vem um que nós temos que trabalhar, fé. A fé se refere à confiança, a fé genuína em Deus, dependendo dele em todas as circunstâncias, crendo em sua fidelidade e promessas. Você tem promessa de Deus? Você crê na promessa de Deus? Porque a Bíblia diz que muitos morreram sem receber a promessa. O fato de você ter promessa não significa que você vai receber. É só você olhar para a Bíblia. Moisés tinha uma promessa de ir para a terra prometida. Ele entrou? Não. Tem muitas pessoas que vivem em cima de promessa. Isso não resolve nada. Você tem que fazer com Deus para receber a promessa. Diga comigo agora, mansidão. Mansidão é uma virtude que envolve humildade e equilíbrio emocional, não reagindo com ira ou orgulho diante das ofensas e provocações. Também preciso melhorar nisso aí, cada dia mais. Mansidão. Equilíbrio emocional. Porque às vezes você é ofendido, você é provocado. Você é ofendido e provocado. Só que às vezes você tem o sangue quente. E aí você, Por isso que eu faço boxe, que eu já dou os murros logo no saco. Lá. Mansidão. Não é fácil. Né? Eu, pelo menos, sou um pastor aberto, irmãos. Eu sou assim. Mansidão. Outra coisa, temperança. Temperança ou autodomínio é a capacidade de controlar impulsos e desejos, exercendo autocontrole em todas as áreas da vida. Então, especialmente aquelas que são propensas a excessos ou tentações. Por exemplo, eu estava com um jogador de futebol na Sérvia. E eu estava com um jogador que é cristão. Só que esse jogador, ele tinha problemas com bebida alcoólica. Olha essa, Pri. Aí, o empresário lá do país falou para mim assim: Nelson, você vai tomar aqui um drink, que é um drink do país. Vou mandar fazer especialmente para você. Você toma? Tomo, fica tranquilo. Aí ele fez, lá, eu dei um biquinho lá e tal, não fiquei. Chegamos no hotel, esse homem ficou bravo comigo. Como é que você dá um testemunho desse? Como é que você bebe? Eu falei, o que foi? Ah, se eu fosse você, eu não bebia. Eu falei, mas você não é eu? Eu fiquei embriagado? Não. Como é que eu ia falar culturalmente para o empresário que estava me recebendo lá, que eu ia me negar a dar um biquinho na bebida que ele fez para mim? Só que como essa pessoa que falou comigo, ele tinha problemas anteriores com bebida, ele não, porque se ele tomasse uma, ele ia tomar o bar inteiro. Então, cada pessoa sabe qual é o seu domínio, o seu controle. Eu não tenho problema com bebida. Mas tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm problema no jogo. Hoje é uma droga mesmo. A pessoa joga lá achando que vai ficar milionário. Daqui a pouco tem que vender tudo para pagar o jogo. Então, temperança é você controlar tudo que você tem dificuldade relacionado a excesso ou tentação. Tem problema. Tem gente que tem problema. Se ela toma uma taça de vinho, ela quer tomar 10 garrafas de vinho. Entendeu? Então, assim, você tem que saber onde é que está a tua tentação, onde é que está a tua dificuldade. E aí você tem temperança. Então, irmãos, para terminar aqui, vamos para a Santa Ceia, quais são as lições que nós aprendemos? Primeiro, dependa do Espírito Santo. Segundo, tenha uma transformação interior.
Terceiro, dê prioridade às virtudes cristãs. Quarto, lute contra as obras da carne. Quinto, a igreja precisa estar em unidade e crescimento. Sexto, tenha uma vida equilibrada e moral. E sétimo, tenha fé na sua transformação. Quando você começa a entender isso, quando você começa a entender, quando eu prego aqui, eu me exponho e falo, olha, essa aqui é minha fraqueza, minha dificuldade, né? Como um pastor. Eu não vou ficar aqui falando, eu sou perfeito, viu, igreja? Não sou perfeito, irmãos. Então, quando a gente prega, e quando você ouve essa mensagem, e durante essa mensagem, você está sabendo onde é que você precisa melhorar. Olha, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar naquela área, eu preciso melhorar aqui. Porque esse é o motivo que Jesus Cristo veio para a terra. Para fazer a gente melhorar. Senão não tem objetivo Jesus morreu numa cruz por mim e por você. O objetivo é a gente ouvir a palavra, seguir a palavra e vencer pela palavra. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia.